tener un don que Dios nos ha dado. Eso se entendió. Entenderam isso? Que yo hablo de cosas suaves. O apóstolo disse que ele fala de coisas suaves, sempre de amor, de carinho, mas ele tem um dom no ministério, que Deus o usa para exortar. E não é bom que as pessoas vejam ao apóstolo Con la escoba, com a escova. Hello, con la lija. Solo com a con lixa. Rafael Encarnación con nosotros. Rafael Encarnación conosco. Y muy bendecido. Muito abençoados. Es un gozo para mí estar acá con toda la amada del Señor. É um gozo para mim estar aqui com toda a amada do Senhor. Y hay un tema que el apóstol nos dio para compartir. Há um tema que o apóstolo nos deu para compartilhar. El tema es aptitudes y requisitos en la venida del Señor. O tema é atitudes e requisitos na vinda do Senhor. Si fueras tan amable de ir al Evangelio, Se quiserem ser tão amáveis de ir ao Evangelho, libro del apóstol Pablo a Gálatas, livro do apóstolo Paulo a Gálatas, capítulo 2 y el verso 20. capítulo 2 e o verso 20. Cuando lo tenga, dije al Señor, Abba Padre. Quando encontrarem, digam ao Senhor, Abba Pai. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Com Cristo eu estou juntamente crucificado, y ya no vivo yo, e já não vivo eu, mas vive Cristo en mí. mas Cristo vive em mim. Entonces, si estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿qué significa eso? Então, se estamos juntamente crucificados com Cristo, o que significa isso? Que ya no puedo vivir yo. E já não posso viver eu. Entonces, si yo no vivo, Então, se eu não vivo, ¿quién vive? quem vive? ¿Cristo? Cristo. Pero si tú vives, Mas se você vive, ¿dónde está Cristo? onde está Cristo? Es decir, que cuando tú no vives, Quer dizer que quando você não vive, hay margen há margem para que Cristo viva. para que Cristo viva. Pero mientras tú vivas, Mas enquanto você viva, Cristo no puede estar ahí. Cristo não pode estar aí. El problema es O problema é que si Cristo no está allí, que se Cristo não está aí, entonces tú estás en apostasía. então você está em apostasia. Mira la otra parte del verso como dice. Veja a outra parte do verso como diz. Y lo que ahora vivo, ¿dónde? E a vida que agora vivo aonde? En la carne. Na carne. Todavía tenemos la carne. Ainda temos a carne, Pero Pablo presenta mas Paulo apresenta que el tiempo que o tempo que estemos aún en la carne, que estejamos ainda na carne, lo vivimos o vivemos en la fe na fé del Hijo de Dios. do Filho de Deus. Y eso es lo que te acredita a ti E isso é o que acredita você para decir para dizer que tú no estás en que apostasía. você não está em apostasia. Es decir, Quer dizer que una persona que uma pessoa que confiese que confesse que es cristiano, que é cristão, pero vive él, mas vive ele, entonces Cristo no está allí. então Cristo não está ali. Y la manifestación, E a el manifestação, reflejo, o reflexo, la evidencia, a evidência de que Cristo no está que allí, Cristo não está ali, es que no vive en la fe é del que Hijo de não Dios. vive na fé do Filho de Deus. Porque vivir en la fe Porque viver na fé del Hijo de Dios Filho de Deus es un estilo de é vida. um estilo de vida Diferente. Diga, no vivo yo, Diga, não vivo eu, vive Cristo en mí. vive Cristo em mim. Y lo que me resta, E o que me resta, no lo vivo en mi fe, não vivo na minha fé, porque ya yo no vivo. porque eu já não vivo. Lo vivo O vivo en la fe na fé del que vive en mí. daquele que vive em mim. ¿Está claro eso? Tá claro isso? Por ejemplo, en el sistema religioso, Por exemplo, no sistema religioso, yo decía esto constantemente. eu dizia isso constantemente. No vivo yo, Não vivo eu, vive Cristo en mí. vive Cristo em mim. Mas, sin embargo, Mas sem dúvida, el estilo de vida o estilo de vida que yo llevaba que eu levava no daban evidencia não davam que evidência Cristo vivía. que Cristo vivia.
Porque yo ayunaba, porque eu jejuava, yo oraba, eu orava, yo guardaba rudimentos eu guardava rudimentos de la doctrina de Cristo. da doutrina de Cristo. Yo andaba en obras. Eu andava em obras. Y obra E obra es la ausencia é a ausência de la fe del Hijo de Dios. da fé do Filho de Deus. El problema es O problema é que esto que isto que Pablo está presentando que Paulo está es apresentando un trabajo espiritual. é um trabalho espiritual. El detalle es el contexto O detalhe é o contexto de lo que Pablo está presentando aquí. do que Paulo está apresentando Si aqui. tú notas Se você nota, en el capítulo 2, no capítulo 2, verso 14, verso 14, vamos a leer. vamos ler. Pero cuando vi, Mas quando vi, ¿quién está hablando? quem está falando? El apóstol O Pablo. apóstolo Paulo. Ahora, Pablo señala, Agora, Paulo assinala, cuando vi quando vi un estilo de vida estilo de vida diferente diferente al de fe, do da fé. cuando vi que no andaban Quando vi que não andavam rectamente retamente conforme conforme a la verdad del Evangelio. a verdade do Evangelho. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Qual é a verdade do Evangelho? Que tú no puedes vivir. Que você não pode viver. Cristo es el que tiene que estar viviendo. É Cristo quem tem que estar vivendo. Cuando Pablo vio Então, quando Paulo viu que habían unos hombres que havia uns homens que hablaban de que Cristo, falavam de Cristo, pero con su estilo de mas vida com seu estilo de vida reflejaban que reflexavam Cristo que Cristo, no estaba viviendo allí. que Cristo não estava vivendo ali. Cuando vi Quando vi que no andaban, que não andavam, ¿quiénes? quem? Cuando vi que no andaban Quando vi que não andavam rectamente, retamente, conforme a la verdad del conforme Evangelio, a verdade do dije Evangelho, a Pedro, disse a Pedro, delante de todos, diante de todos. Pablo vio Paulo viu en la vida de Pedro na vida de Pedro una amenaza uma ameaça para levantar para levantar una iglesia uma igreja donde viviera el individuo y no Cristo. aonde vivesse o indivíduo e não Cristo. Y eso es apostasía. E isso é apostasia. Por eso es que Pedro Por isso é que Pedro vino a ser, veio a ser, como dice nuestro apóstol, como disse nosso el hombre apóstolo, más malo o homem pior que registra el apóstol Pablo. que registra o apóstolo Paulo. Porque él educaba Porque ele educava a la gente as pessoas a que viviera ellos a que y vivessem no eles Cristo. e não Cristo. ¿Tú lo estás leyendo conmigo? Você está lendo comigo? Ese es el contexto, ese es el resumen Esse é o contexto, esse é o resumo de lo que Pablo está diciendo en el verso 20. do que Paulo está dizendo no verso 20. Pedro enseñaba el judaísmo Pedro ensinava o judaísmo. y el judaísmo E o judaísmo no es otra cosa não é outra coisa que la justificación propia do que a justificação própria por medio por meio de lo que tú haces. do que tu fazes. Pablo enseñaba Paulo ensinava que ya tú no podías vivir, que você já não podia viver, que ya tú no podías obrar, que você já não podia que obrar, quien tenías que e vivir quem tinha que viver era Cristo en ti. era Cristo em ti. Por eso Pedro lo que promovía Por isso, o que Pedro promovia era una proyección del yo personal, era uma projeção do eu pessoal, lo que yo puedo hacer, o que eu posso fazer, lo que yo puedo lograr, o que eu posso conseguir, mi habilidad, minha habilidade, mi talento. meu talento. Y eso era el principio E isso é o de princípio la apostasía, da apostasia, donde el Señor dijo, no vendrá onde o Senhor disse: não virá sin que antes venga sem que antes venha la apostasía. a apostasia. ¿Y qué es la apostasía? E o que é a apostasia? Que tú vivas Que você viva y no Cristo. e não Cristo. Pastor, pero entonces apostasía Pastor, então a apostasia es solamente para la gente que está por allá. é somente para as pessoas que estão por lá? No, porque si tú estás aquí y entiendes la gracia, Não, se você está aqui, entende a graça. pero tú eres el que está viviendo y no Cristo, Mas se é você que está vivendo e não Cristo, tú estás en apostasía. você está em apostasia.
Aquí tú no puedes vivir. Aqui você não pode viver. Aquí tiene que vivir Cristo. Aqui é Cristo que tem que viver. Y eso refleja un estilo de vida E isso reflete um estilo de vida que te conduce que te conduz a caminar en la fe del Hijo de Dios. a caminhar na fé do Filho de Deus. Y caminar en la fe del Hijo de E Dios caminhar na fé do Filho de es la Deus ausencia é a de ausência tu habilidad, de tua habilidade, de tu talento, teu talento, porque ya tú no vives. porque você já não Vive vive. Cristo. Vive Cristo. Por eso, Por isso, el Señor en los días de su carne o Senhor nos diz de sua Dijo. carne disse: hallará fe. achará fé. O más bien, cuando venga el Ou Señor, melhor, quando vier o Senhor, hallará achará fe fé en la tierra. na terra. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, verso 10. verso 10. Nota Note un proceder paulino. um proceder paulino. Cuando él vio gente que hablaba de Cristo, Quando ele viu pessoas que falavam de Cristo, pero vivían ellos, mas viviam eles, los exponía públicamente. ele os expunha publicamente. Por eso, hablando de Pedro, Por isso, falando de Pedro, dijo, disse: cuando lo vi, quando o vi, dije delante disse diante de todos. de todos. Pablo expuso a Pedro públicamente Paulo expôs a Pedro publicamente que era un hombre malo. que era um homem mau. Ahora, Agora, observa esto. observe isso. El verso 10. O verso 10. Conforme a la gracia de Dios Conforme a graça de Deus que me ha sido dada, que me foi dada, yo como perito arquitecto eu, como perito arquiteto, puse el fundamento pus o fundamento y otro e outro edifica edifica encima. em cima. Pero cada uno Mas cada um, mire veja cómo como Sobreedifica. sobreedifica. Es decir, que la manifestación, Quer dizer que a manifestação, que significa que significa presentación pública, apresentação pública, la presentación pública a apresentação pública de nuestro apóstol, de nosso apóstolo, lo que vino a hacer o que veio a ser, fue a desnudar, o que veio fazer foi desnudar, destapar destapar a los apóstoles aos apóstolos de Jesús de Nazaret. de Jesus de Nazaré. El apóstol, O apóstolo, el otro, o outro, el edificador de la iglesia, o edificador da igreja, él vino a juzgar una situación ele veio julgar uma situação donde todo el sistema religioso aonde todo o sistema en religioso todas partes del mundo em todas as partes do mundo han depositado depositaram su vida, sua vida, su fe sua fé en los apóstoles de Jesús de Nazaret, nos apóstolos de Jesus de Nazaré, que eran ellos que eram eles quienes vivían, que viviam no Cristo. e não Cristo. ¿Tú me estás entendiendo? Você está me entendendo? Ahora fíjate, Pablo aquí habla un poquito más de la importancia Agora, veja, preste atenção que Paulo aqui fala um pouco mais da importância de que ya tú no vivas. de que você já não viva. ¿Tú sabes por qué? Você sabe por quê? Aun cuando tú estés aquí en este ministerio, en este apostolado, Mesmo quando você está aqui nesse ministério, nesse apostolado, que todo lo que tú hagas que tudo o que você faça va a ser probado, vai ser provado, va a ser pasado por fuego. vai ser passado por forno. Porque Dios Porque Deus no se puede dar el lujo não pode se dar ao luxo de tener gente de ter pessoas en este gobierno nesse governo que ellos sean los que estén viviendo. que sejam eles que estejam vivendo. Este es un ministerio Esse é um ministério de muertos de mortos y para muertos. e para mortos. Y el que no esté en esa actitud, E aquele que não estiver nesta atitude, lo matan o matam o lo sacan. ou tiram. Por isso, Si tú continúas leyendo la expresión bíblica, mira cómo dice. se você continuar lendo a expressão bíblica, veja como diz. Porque nadie puede poner Porque ninguém pode pôr
otro fundamento outro fundamento, que el que está puesto, além do que já está posto, el cual es Jesucristo. o qual é Jesus Cristo. Verso 12. Verso 12. Y si sobre este fundamento E se sobre este fundamento alguno alguém edificare edificar oro, ouro, plata, prata, piedras preciosas, pedras preciosas, hasta aquí esos materiales Hasta- son los que utiliza até aqui esses materiais são o que utiliza el otro, o outro, nuestro edificador, nosso edificador, para edificar nuestra vida. para edificar En nossa ese vida gobierno. neste governo. Ahora dice, si alguno Agora diz, se alguém quiere utilizar otro tipo de material, quer utilizar outro tipo de material, madera, madeira, heno, feno, hojarasca, palha, la obra a obra de cada uno, de cada um. ¿se hará qué? Será o quê? ¿Qué significa manifiesta? Significa manifesta? Presentada públicamente. Apresentada publicamente, Aunque la lleves bien escondidita, ainda que a conduza bem escondidinha, pero mas va a ser será manifestada manifestada públicamente. publicamente. Por eso es que en este apostolado, Por isso é que neste apostolado, en este gobierno, neste governo, no caben não cabem dobles intenciones. duplas intenções. Aquí lo que cabe es transparencia. Aqui o que cabe é a transparência. Lo que no está O transparente, que não está transparente, el fuego o fogo lo va a hacer transparente. vai fazê-lo transparente. La obra de cada uno A obra de cada um se hará manifiesta, se manifestará, porque el día porque o dia la declarará, a declarará, pues por el fuego pois pelo fogo será será revelada. revelada. Y la obra de cada uno, E a obra de cada um ¿será qué? será o quê? Probada. Provada. El fuego la va a probar. O fogo a vai provar. Pastor, quiere decir que mi vida como un ministro competente, Pastor, quer dizer que minha vida como um ministro en mi competente, proceder diario, em meu proceder diário, yo tengo que vivir transparentemente con el Señor, eu tenho que viver transparentemente com o Senhor, sin intereses, sem interesse, sin vientre, sem ventre, sin buscar lo mío propio. sem buscar o meu próprio. Sí, en tu vida personal tienes que ser así. Sim, em tua vida pessoal tem que ser assim. Pastor, y yo como pastor, Pastor, e eu como pastor? no debo buscar la forma de Não devo procurar estratégia para que la congregación crezca, para que a congregação para cresça, tener una poderosa, para ter uma la poderosa, más grandota, a mais grandona, para tener lo mejor. para ter o melhor. No porque tú estás muerto. Não porque você está morto. Y como tú estás muerto, E como você está morto, ya tú no puedes obrar. você já não pode obrar. Porque si obra, Porque se el obra, fuego la va a probar. o fogo a vai provar. Por ejemplo, a veces nosotros Por exemplo, às vezes em nós, confesamos, estamos sometidos confessamos, estamos de submetidos aquí al cielo. daqui para o céu. De hecho, debe decir al paraíso, porque en el cielo estamos. De fato, em vez de dizer é para ir ao paraíso, porque no céu nós já estamos. No sometido a esta palabra. ¿Viste? Lo cogí. Estoy sometido a esta palabra. Estou submetido a esta palavra. Y entonces esa confesión E então nessa confissão que tú dices, que você diz, el fuego, o fogo, la prueba, a prova, a ver a ver si de verdad se de verdade tú crees lo que está diciendo. você crê no que está dizendo. Pastor, entonces el fuego va a jugar todas las intenciones. Pastor, então o fogo vai A juzgar, julgar todas as intenções. el fuego va a jugar toda tu vida. O fogo vai julgar toda a tua vida. Por eso es que tú tienes que estar muerto Por isso é que você tem que estar morto y vivir en la fe del Hijo de e Dios. viver na fé do Filho de Deus. Porque fíjate que ya Porque veja bem que já está está el Dios o Deus que juzga todas las cosas. que julga todas as coisas. El juez O juiz ya está en medio de nosotros. já está no nosso meio Y él juzga e ele julga en medio de nosotros. no meio de nós. Él no solo edifica, Ele não só edifica, él juzga. ele julga. Usted está ante el tribunal.
Você está diante do tribunal. Este es el tribunal. Este é o tribunal. Ese es el tribunal. Esse é o tribunal. Es el juez, Ele é o juiz, el edificador. o edificador, El outro. o outro. Pastor, y entonces Pastor, e então, yo como pastor eu como pastor, me conviene juzgarme. me convém me julgar? Mira, tú debes juzgarte Olha, você deve se julgar. cuando tú siembras, por ejemplo, Quando você semeia, por exemplo, como obispo, como bispo, como pastor, como pastor, como ministro competente. como ministro competente, ¿No ves você não está que el vendo servicio angelical, que o serviço la angelical, cubierta, a cobertura, está mirando tu proceder, está olhando o teu proceder, viendo vendo si tú eres justo? se você é justo. El ángel mira, O anjo olha, observa, observa, ve actitudes, vê atitudes. porque con la venida del Señor Porque com a vinda do Senhor, hay unos requisitos, há uns requisitos, actitudes correctas atitudes para corretas estar en este gobierno. para estar nesse governo. Y lo que no está en línea E aquilo que não esteja em con linha esse principio, com esse princípio, los ángeles os anjos corrigen, corrigem, disciplinan disciplinam y los azotan. e o açoitam. Hay muchos que lo han azotado, Há muitos que têm sido açoitados, a lo mejor no han muerto, talvez não morrido, pero han sido azotados mas têm sido açoitados porque no están en medio nuestro. porque não estão no nosso meio. Ahora fíjate, Agora veja bem, el detalle es o detalhe é que si tú eres el que está viviendo y no Cristo, que se é você que está vivendo e não Cristo, entonces ¿cómo Él puede edificar la iglesia? então como é que ele pode edificar a igreja? Vamos al Salmo Vamos ao Salmo 127, 127, verso 1. verso 1. ¿Lo tenemos todo? Todos encontraram? Si el Señor Se o Senhor no edificare não edificar la casa, a casa, en vano trabajan. em vão trabalham ¿Quiénes? quem? Los que la edifican. Os que a edificam. Entonces, tú eres un pastor, tú eres un ministro, tú eres un obispo, tú eres un colaborador, pero si eres tú Então, se você é um pastor, se você é um bispo, se você é um colaborador, então se é você, si es su esfuerzo, se é o teu esforço, si es tu habilidad, se é a tua habilidade, si es tu estrategia se é a tua estratégia y no la de Cristo, e não a de Cristo, en vano estás trabajando. você está trabalhando em No hay vão. recompensa. Não há recompensa. Porque tu obra Porque a tua obra va a ser pasada vai ser passada por fuego. pelo fogo. Tú vas a ser salvo Você vai ser salvo como de chiripa, como por fuego. como por fogo. Eres salvo Você é salvo como por fuego. como por fogo. Porque tú eres. Porque você é. Es tu identidad. É a tua identidade. Es tu yo. É o teu No es eu. Cristo. Não é Cristo. Pero cuando tú estás muerto, Mas quando você está morto, tú no buscas lo tuyo. você não busca o teu. ¿Tú sabes por qué? Você sabe por Porque quê? tú no tienes nada. Porque você não tem nada. Tú buscas Você busca lo que Cristo busca. o que Cristo busca. ¿Y qué es lo que Cristo E o busca? que é que Cristo busca? ¿Cómo tú sabes lo que Cristo Como quiere? é que você sabe o que Cristo quer? Pues, cuando tú lo escuchas Pois quando você a escuta a través del calqueo, através do cálculo, ahí tú sabes aí você lo sabe que Cristo o que quiere. Cristo quer. Y como tú estás E muerto, como você está morto, pues tú haces então você faz lo que Dios o que Deus através del apóstol do apóstolo manifiesta. Pastor, pero ¿qué yo voy a hacer con mis dones? Pastor, o que eu vou fazer então com meus dons, Con mis com habilidades. minhas habilidades? Yo estudié en instituto, Eu estudei no instituto, seminário. Yo hacía mucho evangelismo explosivo. Eu fazia muito evangelismo explosivo. Yo era un empresario tremendo Eu era um empresário tremendo y tenía mucho reconocimiento en mi empresa. e tinha muito reconhecimento em minha empresa. Aquí no sirven. Aqui não serve.
Porque si no, Porque senão, das evidencia as evidências, de que eres tú. você dá evidência de E que a és ideia- tu, e a ideia Es que sea Él. é que seja ele. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, verso 5. verso 5. No que seamos competentes Não que sejamos competentes por nosotros mismos por nós mesmos para pensar para pensar algo algo como de nosotros mismos, como de nós mesmos, sino senão que nuestra competencia que nossa competência proviene provém ¿de quién? de quem? ¿De quién? De quem? Diga, mi competencia Diga, minha competência proviene provém de Dios. de Deus. Pues esa es la evidencia Pois essa é a evidência de un individuo de um indivíduo que está muerto. que está morto. Entiende Entende que es lo que es que é o que é, porque papá lo hizo así, porque papai o fez assim, no porque él cualifica. não porque ele está qualificado. Nuestra competencia Nossa competência proviene de Dios. provém de Deus. Diga, ya no vivo yo, Diga, já não vivo eu, vive Cristo en mí. vive Cristo em mim. Y el tiempito que me queda E o tempinho que me resta en la na carne, carne, lo vivo en la fe. eu vivo na fé. Vamos a ir en Hebreos, carta del apóstol Pablo a Hebreos, Vamos a Hebreus, carta do apóstolo Paulo a Hebreus, capítulo 12, capítulo 12, verso 23. verso 23. Podemos comenzar desde el verso 18, Podemos começar a partir do verso 18, porque de pronto hay personas porque de repente há pessoas que pueden caer en la tentación que podem cair na tentação de pensar de pensar que esto es cualquier clase de gobierno. que isso aqui é qualquer tipo de governo. Esto es otra congregación más. Isso é outra congregação mais. Esta es otra iglesia más. Essa aqui é outra igreja mais. De las muchas más que hay. Das muitas que já existem. Mira lo que Pablo dice acá. Veja o que Paulo diz aqui. Porque no sabéis Porque não sabeis, acercado não chegastes al monte ao monte que se podía palpar que se podia palpar y que ardía e que ardia en fuego, em fogo, a la oscuridad, na escuridão, a las tinieblas y a la tempestad, as trevas e a tempestade, al sonido de la trompeta ao sonido da trombeta y a la voz que hablaba, e a voz que falava, la cual las que lo oyeron a qual aos que a ouviram rogaron que no se les hablase más, rogaram que não se lhes falasse mais, porque no podían soportar porque não podiam suportar lo que se ordenaba. o que se ordenava. Si aún una bestia Se até mesmo uma besta tocara el monte, tocasse o monte, será apedreada será apedrejada o pasada con dardo. ou transpassada com dardo. Y tan terrible era E tão terrível era lo que se veía o que se via que Moisés dijo, que Moisés disse: estoy espantado estou espantado y temblando. e tremendo. ¿Tú puedes imaginar eso? Você pode imaginar isso? Pablo te dice, Ou seja, Paulo te diz: tú no te has acercado você não se aproximou a aquel monte daquele monte donde habían unas manifestaciones onde havia umas manifestações de tanto impacto de tanto impacto que le hacían temblar que ele fazia até tremer las rodillas os joelhos a cualquier persona, de qualquer pessoa, aún a Moisés. até mesmo Moisés. Dice que estaba temblando. Diz que ele estava tremendo. Pablo te dice, Paulo te diz: tú no te acercaste a aquel monte, você não se aproximou daquele monte, usted se ha acercado você se aproximou a algo mucho más a delicado, algo muito mais delicado, mucho más poderoso, muito mais poderoso, mucho más comprometedor. muito mais comprometedor. En aquella ocasión Naquela ocasião, se permitía se permitia que tú pudieras vivir. que você pudesse viver. Pero ahora Pablo te dice, Mas agora, Paulo te diz: ahora agora tú te has acercado você se aproximou a un lugar a um lugar donde tú no puedes vivir. onde você não pode viver. Porque si en aquella ocasión Porque se naquela ocasião se le permitía vivir era permitido y viver tenían miedo, e tinha medo, ¿cuánto más ahora quanto mais en agora un lugar em um lugar donde no se te permite vivir? onde não se te permite viver?
Pastor, esto es más delicado. Pastor, isso aqui é mais delicado? No os habéis acercado Não vos acercaste a aquel monte, àquele monte? sino, verso 22, Se não, verso 22, que os habéis acercado que vos aproximastes al monte de Sión. ao monte de ¿A Sião. la ciudad de quién? A cidade de quem? Diga, yo estoy Diga, eu estou en la ciudad na cidade del Dios vivo, do Deus vivo. Jerusalén la celestial, Jerusalém é celestial. a la compañía A companhia de muchos millares de de ángeles, muitos milhares de a la anjos. congregación A de los congregação dos primogénitos primogênitos que están que inscritos estão inscritos en los cielos. nos céus. A Dios. A Deus. ¿El juez de qué? O juiz de quem? Diga, yo estoy Diga, eu estou en la ciudad na cidade del Dios do vivo, Deus vivo. donde está Dios, Onde está el Deus? juez de O todos. juiz de todos. Dios está en medio de nosotros. Deus está no nosso Y en meio. medio de nosotros E no nosso meio. Juzga. Julga. no creas que cuando Dios te juzgue, Não creia que quando Deus te julgue, Él te va a dar recompensa, Ele vai te dar recompensa, te va a dar honra. te vai dar honra. Si tú estás edificando con madera, Se você estiver edificando Heno, com madeira, e hojarasca. feno e palha, porque Dios está juzgando. porque Deus está julgando. ¿Dónde? Aonde? En medio de nosotros. No nosso meio. Por allá, Por lá, en medio de nosotros. no nosso meio. Porque nos acercamos a la ciudad del Dios vivo. Porque nos aproximamos da cidade do Deus vivo. O sea, la Jerusalén del cielo Ou seja, a Jerusalém la do bajaron a céu la tierra. desceram à terra. Donde está Dios mismo juzgando. Onde está o próprio Deus julgando. Donde Él manifiesta las intenciones Onde Ele manifesta as intenções de los corazones. dos corações. Esa es la congregación. Essa é a congregação espíritos dos espíritos justos, justos, hechos feitos perfectos. perfeitos. El apóstol me decía, O apóstolo me dizia, Rafa, el problema con o esto problema com isso es que, é que, por ejemplo, yo he pasado por situaciones por exemplo, eu tenho passado por situações a nivel apostólico a nível apostólicas, donde me he encontrado sin falta de dinero, onde eu me con encontro falta de dinero, com falta de dinheiro para alcanzar ciertos proyectos. para alcançar certos projetos. Y cuando yo me encuentro en esa lucha, E quando eu me encontro nessa luta, realizo, realizo, esto no es mío, esto no es mío. isso não é meu. Yo no estoy llamado Eu não estou chamado a llevar esta carga. a levar esta carga. ¿Qué yo hago? O que eu faço? Ocupándome de esto. Me ocupando disso. Si yo estoy muerto. Se eu estou morto, Solo un vivo só um vivo puede ocuparse pode se ocupar de cualquier situación en esta vida. de qualquer situação. Como nessa eu vida. estou morto, Como eu estou morto, no es mi problema. não é meu problema. Es problema É problema de mi cobertura da minha de cobertura los ángeles. dos anjos. Así que reposo. Assim eu repouso. Yo estoy muerto. Estou morto. Un muerto no siente Morto não sente, ni padece. nem padece. Un accidente. Acidente? Yo no, eso no es conmigo. Isso não é comigo. Yo estoy muerto. Eu estou morto. Un problema. Problema? ¿Qué problema? Que problema? Eu estou morto. Eu estou morto. No hay finanza. Não há finanças. ¿Qué finanza? Que finanças? Yo no necesito Eu não finanzas. preciso de finanças. Eso no es mi problema. Isso não é meu problema. Yo estoy muerto. Eu estou morto. Eso es tu problema. Esse é teu problema. Ángeles. Anjos. Es tu problema. É problema Yo de ando vocês. en la fe Eu ando na del Hijo de fé Dios. do Filho de Deus. Hay que alcanzar el mundo. Tem que alcançar o mundo. Lo recibo. Eu recebo. No es mi problema. Mas não é meu problema. Yo estoy muerto. Eu estou morto. Es su problema. Seu problema. La radio. A rádio Hay que pagarla. tem que pagar. Tremendo. Tremendo. Eso no es mi problema. Isso não é meu problema. Ángeles. Anjos. Es su problema. É seu problema, hein? Yo estoy muerto. Eu estou morto. No vivo yo. Não vivo eu. Vive Cristo, Vive Cristo en mí. em mim. Y lo que me resta, E o que me resta, lo vivo, eu vivo en la fe, na fé del Hijo de do Dios. Filho de Deus. Esa actitud Essa atitude compromete al servicio angelical, ao serviço angelical a respaldar tu a vida. respaldar a tua vida. Pero cuando un ángel Mas quando um anjo ve una actitud diferente, vê uma atitude te diferente, ve a ti vê você buscando shortcut, buscando
Escapes. Dá jeitinho. Oye, esta semana no tengo. Escapes. Ah, essa semana eu não tenho. ¿Qué me invento? O que eu vou ver? Déjame. Deixa eu ver. Hello. Alô? Apóstol. Apóstolo. Un obispo llamando al apóstol. Não, um bispo chamando o apóstolo. Si desea buen obispado, un obispado. Se você deseja um obispado, Buena cosa. é boa, é horrenda coisa. Buena Buena cosa. cosa. Desea. Deseja. Pero, Mas ¿es tu obispado? é teu bispado? ¿Tú estás vivo? Você está vivo? Entonces tiene línea. Apóstol, ayúdame. Então tem a linha. Apóstolo, me ajuda. Pero tú estás vivo. Então você está Pero vivo. se tu estás muerto, Mas se você está morto, não chama o apóstolo. você não chama o Tú apóstolo. llamas al servicio Você angelical. chama o serviço angelical. Pastor, esto no me está gustando. Pastor, eu não estou gostando disso. ¿Cuántas puertas hay allá? Quantas portas tem ali? Cuatro. 4. Cuatro acá. 4 aqui. Cuatro de emergencia. 4 de emergência. Cuatro más de emergencia. 4 outras de emergência. Ve preparando tus maletas. Vai preparando tua mala. ¿Tú sabes por qué? Sabe por quê? Porque el apóstol Porque o apóstolo no se puede dar el lujo não pode se dar ao de luxo andar con personas de andar com que pessoas anden en apostasía. que andam em apostasia. Un individuo Um indivíduo que dependa dependa de su potencial, de seu de potencial, su habilidad, de sua habilidade, y no de la cubierta e angelical. não da cobertura Está andando en angelical. su obra. Está andando Y em si sua anda obra. en obra, E se anda em es obra, apostasía. é apostasia. Aquí no cabe la Aqui apostasía. não cabe a apostasia. Tú tienes otra opción. Você tem outra opção. Comenzar a cambiar hoy Começar a mudar hoje de actitud de atitude. y decir, recibo la palabra. E dizer, eu recebo a Yo palavra. he estado viviendo Eu estava vivendo y no Cristo. e não Me Cristo. declaro muerto Me declaro a morto. mi interés, A meu interesse. a mi dependencia. A minha dependência. Yo me declaro muerto Eu me declaro morto. a mi yo, Ao meu eu. a mi carne. A minha carne. Recibo que es Cristo Recebo que é Cristo. en mí. Em mim. Vivo en fe. Vivo em De fé. ahora en adelante. Que de agora em diante. Honro a mi apóstol. Honro a meu apóstolo. Soy fiel en mi siembra. Sou fiel na minha Mis semeadura. diezmos, Meus dízimos. mis ofrendas, Minhas ofertas. en el calqueo, No calqueio. en la palabra, Na palavra. en el proceder, No proceder. en mi actitud con la amada. Na minha atitude com a amada. Y entonces, E então, tu cubierta angelical, tua cobertura angelical. El ángel. O anjo que ha sido enviado que foi enviado para prosperar tu vida, para prosperar tua para vida. cuidarte, Para te cuidar. para prosperar tu Para obispado, prosperar teu bispado. tu pastorado, Teu pastorado. tu vida personal. Tua vida pessoal. Ellos comienzan Eles começam a ver un estilo de vida, estilo de vida que refleja que reflete que tú andas que você anda en la fe na fé del Hijo de Dios. do Filho de Deus. Tú no tienes que irte de aquí Você não tem que ir embora daqui si estás muerto, se está morto, pero si estás vivo, mas se está vivo, no tienes ni que renunciar. você não tem nem que renunciar. Sencillamente, Simplesmente no regreses más. não volte mais. ¿Cuál es la idea? Qual é a ideia? De estar en un lugar De estar num lugar donde tú no estás realizado. onde você não está realizado? La idea es A ideia é que tú estés en un lugar que você esteja num donde lugar estés en paz contigo mismo onde esteja em paz y, contigo y estés mesmo contento. e esteja contente. El apóstol me decía, O apóstolo me dizia, cuando yo ando en esa actitud, los ángeles hay provisión. quando eu ando nessa atitude, os anjos há provisão. Pero entonces, cuando tú notas que en tu vida no ocurre eso, tú tienes que hacerte un examen. Então, quando você notar que na tua vida não ocorre isso, você tem que se fazer um exame. Digo, ¿qué está pasando aquí? E o que está acontecendo aí? De pronto será que De repente, será que no pasé el examen en esta área. eu não passei no exame nesta área? Parece que hay carne. Parece que é a carne. Parece que fui yo. Parece que fui eu. Es un examen que tienes que hacer. Isso é um exame que você tem que El fazer. examen de la fe. O exame da fé.
Diga, no vivo yo, Diga, não vivo eu, vive Cristo. vive Cristo. Diga, desde hoy Diga, desde hoje, recibo eu recebo que cambio de actitud. que mudo de atitude. Yo me declaro muerto. Me declaro morto. Más, me declaro que cuando paso por el lado de alguien, E mais, eu me declaro, quando passo pelo lado de alguém, me dicen, me dizem, tú hueles a muerto. você cheira a morto. ¿Cuántos días tú llevas de muerto? Quantos dias você já está morto? Y comienza a caminar E começa a caminhar en la fe na fé del Hijo de Dios. do Filho de Deus. Tú lo recibes. Você recebe? ¿Lo recibes? Você recebe? Oye, Olha, es el mundo, o mundo, pero usted está muerto. mas você está morto. Pero tu llamado Mas o teu chamado es para ayudar, é para ajudar, colaborar, colaborar, brazo a brazo, braço a braço, con el otro, com o outro, el edificador, o edificador. el Dios que juzga É Deus que julga en medio de nosotros. em meio nosso. ¿Tú lo recibes? Você recebe? Diga, me declaro muerto. Diga, me declaro A mi vida, a minha vida, a mi vientre, a meu ventre, a mis intereses. a meus interesses. Digo que Cristo Digo que Cristo vive en mí. vive em mim. Y lo que me resta en la E o que carne, me resta na carne, lo vivo eu vivo para servir al otro, para servir ao para outro, ayudar al otro, para ajudar ao para outro, colaborar con el para otro. colaborar com o Lo outro. vivo en la fe Eu vivo na del fé Hijo de Dios. do Filho de Te Deus. declaro bendecido. Declaro toda abençoado bendição. com todas as Te bênçãos. amamos mucho. Amamos muito vocês.